Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou falar aqui sobre um tema que eu ainda não explorei, que é a questão da coragem e da covardia. Eu acho que para se falar primeiro em coragem, tem que se definir muito bem o que é esse termo, o que isso significa. O termo coragem geralmente está associado, o termo que está associado diretamente com vontade, com livre-arbítrio, com intenção. Atos aparentemente corajosos, mas que vêm de uma coerção, não são coragem, são simplesmente atos fatais, atos obrigatórios. Então, muitas das vezes alguém comete um ato. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo está na beira de um abismo. 30 metros lá para baixo tem uma lagoa. Esse indivíduo tem medo de altura. Só que atrás dele está vindo um incêndio. A floresta está incendiada. Qual a alternativa que esse indivíduo tem? Ele já está começando a sentir as chamas, o calor das chamas chegarem nele. Ele tem medo de altura, mas o calor das chamas já está começando a tocá-lo, a causar transtorno, causar desconforto nele. Ele tem outra alternativa? Qual a alternativa que ele tem se não pular, saltar de 30 metros de altura e arriscar uma chance de sobreviver caindo no lago? Isso é um exemplo de coerção irresistível. O indivíduo não tem alternativa. Ou ele morre queimado ou ele pula. Então isso não é um ato de coragem. Atos de coragem são voluntários. Atos de coragem não tem a ver com coerção, com atos forçados, atos condicionados. Muitas das vezes certas pessoas são tidas como corajosas para agradar outras pessoas, para agradar um contexto social. O conceito de coragem também tem a ver com um certo sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer sacro ofício, na sua origem, ofício santo. É quando você consegue fazer um ato indo além do seu próprio egoísmo, indo além da sua própria personalidade, valorizando muitas das vezes mais a vida do outro do que a sua própria, como são atos de pais que salvam filhos, de mães que entram em incêndio para salvar filhos, mães que se arriscam, ou amigos que se arriscam por outros amigos, ou amores, pessoas que amam outras pessoas, companheiras que se arriscam para salvar a vida do outro. Isso é voluntário. Isso é quando você abandona o seu próprio egoísmo, seu próprio medo da morte, e supera esse medo. Inclusive, a questão da coragem tem a ver com uma questão individual de superação. Muitas pessoas, o mais corajoso, a pessoa mais corajosa é aquela que ela mesma cria as condições para que sua coragem seja testada. Então, a coragem tem a ver de forma principal, de forma fundamental, de forma principal com ato voluntário. Se não é voluntário, não é coragem. Se você está obrigado por uma lei, por um regulamento, se você está atrás de algum interesse, isso não é coragem. Isso é outra coisa. Isso é interesse pessoal, isso é condicionamento, isso não é coragem. Coragem é abnegação. Coragem é quando você está querendo testar seus próprios limites. Isso tem a ver com uma postura pessoal. E a covardia também, a covardia é interessante, porque a covardia ela tem a ver, muitas das vezes, com omissão. A covardia, geralmente, tem a ver com acomodamento, porque a covardia tem exatamente a ver com conformismo. Muitas das vezes o indivíduo ele pesa as vantagens, as desvantagens, e acaba sendo um covarde, porque a coragem não vai dar muita vantagem para ele. O covarde, geralmente, ele pode ser um covarde pelo lado da hipocrisia, pelo lado do acomodamento, ou pode ser um covarde também pela omissão, pelo medo, pelo terror. A forma mais comum de se entender a covardia é geralmente o medo. O medo das consequências. O medo em questões como o que a sociedade vai pensar, o que meus pais vão pensar, o
que minha namorada vai pensar, né? O que meu professor vai pensar, né? O que meu dono vai pensar, o que meu senhor em Salvador vai pensar. Então os pensamentos, a covardia tem muito a ver com estar condicionado, né, a um medo, né? O medo da reação do outro. Isso é que é a covardia. Vamos definir a covardia aqui, não estou falando aqui em termos acadêmicos, não estou falando aqui em dicionário, estou falando uma questão da coerência, um papo. Né? Covardia tem a ver com medo da reação do outro. O covarde ele está sempre pensando no outro. Ele está sempre pensando no que o outro pode causar para ele. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é um egoísta, né? Ao mesmo tempo que ele é um tímido, que ele é um medroso, né? Que ele está com medo do outro, com medo da reação do outro, com medo da autoridade do outro, com medo da força do outro, ele se inibe, né? E evita agir em função do medo do outro. E o corajoso, a coragem, né? Exatamente é o oposto. Né? É quando você não aceita as limitações que o outro te impõe, ainda que as consequências sejam drásticas. Né? Coragem tem a ver com dignidade. Covardia tem a ver com egoísmo, com egocentrismo, né? Com pensar no próprio rabo, né? Que é a postura, fazendo uma analogia aqui, do religioso, do evangélico, do cristão. Covardes, né? Estão atrás de vantagem, atrás de interesse, atrás de proteger o próprio rabo. Né? A coragem deles, a pseudo-coragem deles, geralmente é quando estão em bando. Então isso não é coragem. É quando você está em bando, em grupo. Né? Porque o que é o religioso? Não é senão alguém que se esconde atrás do grupo. Se esconde atrás da tribo. É a mesma ideia de qualquer radicalismo. É a mesma ideia dos neonazistas. Você já viu o neonazista ser corajoso sozinho? Ser forte, ser fodão, ser impiedoso sozinho? O neonazista age em grupo. Né? Grupos homofóbicos que batem, espancam homossexuais, né? Que espancam mendigos, que espancam alguns racistas que espancam os negros, né? Que tem esses conceitos, ou nordestino, seja lá o que for, que tipo de racismo for, que tipo de ideologia racial for. Né? Só agem em grupos, covardes. Diferente, né, da postura dos livres pensadores, dos homens que têm um pensamento próprio, que aí tem a ver com uma dignidade, tem a ver com a defesa de uma ideia, né? Não tem a ver com egocentrismo, com egoísmo. Vou colocar aqui nessa analogia o caso dos ateus, dos agnósticos, que são minoria, que estão isolados e ainda assim fazem uma resistência. Ainda assim não tem medo das reações do outro. Né? Ainda assim não tem medo de serem criticados e muitas vezes até atacados, como muitos na história foram queimados e mortos pela Santa Inquisição e pela Igreja Católica, pela Igreja Romana, né? Pelos ditos cristãos, pelos ditos religiosos, né? Que em grupo engendram leis, engendram formas de acessar o governo, se tornarem fortes enquanto grupo para ameaçar as minorias. Né? Então, religiosos nunca foram minoria. O pensamento religioso sempre dominou. Então é fácil você ser forte. É fácil você ser corajoso escondido atrás de uma massa. Né? Eu quero ver você ter coragem, né? Sendo único, sendo sozinho, sendo isolado. Aí é que é complicado. Né? Então eu vou falar aqui agora sobre a questão de Jesus. Né? Jesus, eu não vou aqui nem entrar na questão se existiu ou se não existiu. Eu vou aqui partir do ponto de Jesus bíblico. O Jesus que os cristãos acreditam, o Jesus que está lá representado na Bíblia, a historinha, né, bíblica de Jesus. Jesus nada mais foi do que um covarde. Um covarde. Né? Porque eu vi um vídeo aí do meu amigo Roberto, do canal Vivos Ateus, inclusive eu aconselho a quem quiser visitar o canal do Roberto, que é um canal muito bom. Né? Agora ele está junto com a Andréa Linda, né, que é a companheira dele agora no momento, né? Eles estão fazendo vídeo juntos, está bem interessante. Né? Então fez uma parceria, uma união, né, desse casal tão bonito aí que é o Roberto e a Andréa Linda. Né? E eu estava vendo um vídeo deles onde o Roberto questionava. É muito interessante o questionamento dele. Ele fala, por que Jesus foi tentado? Né? Porque só é tentado, né, quem tem o desejo dentro de si. Não é porque o indivíduo que não tem interesse pelo mal, ele não pode ser tentado. É um indivíduo que não tem interesse pelo que é errado, pelo que é inconveniente, pelo que é imoral, ele não tem como ser tentado. Eu
não entendo por que Jesus teve que se esconder lá no deserto 40 dias e 40 noites, né? Para ficar lá meditando. De que ele estava fugindo? Né? Aí, por acaso, o diabo foi lá tentar Jesus, porque ele sabia, né? Se você for ver a história bíblica, né? A condição angelical de Satanás é a mesma, de Lúcifer, né? É a mesma que a de Jesus. A única diferença foram as escolhas. Né? Satanás, eu vou colocar aqui Lúcifer, né? Que depois foi enquadrado como diabo, como Satanás, mas o anjo Lúcifer, né? Que inicialmente foi criado como um anjo de luz, né? Que estava muito próximo de Deus. Esse anjo, ele não tem diferença em relação a Jesus. Né? Ali estão os mesmos interesses, ali estão os mesmos sentimentos humanos que qualquer humano tem. Esses anjos também tinham, basta ver a história bíblica. Né? Um terço desses anjos, né, que foram criados inicialmente, se rebelaram. Um terço é coisa dessa. Não chega a ser a metade, mas é quase. Né? Um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. Ou seja, se rebelaram contra uma tirania, contra uma ditadura que não admitia contrariedade, que não admitia contestação, que não admitia conversa, debate, né? Que é o que acontece hoje. Né? Os evangélicos não admitem debate, não admitem correção. A verdade deles é única e o Deus deles é único. Então, o que foi a simbologia ali? Né? Que eu gosto muito de simbologia, eu não gosto de olhar essas coisas de forma literal, porque são ridículas e absurdas. Né? Mas se a gente for encarar a simbologia, né, de Lúcifer ou Satanás, o que foi? Foi uma rebelião. Um terço dos anjos se rebelaram, né? O que não é pouca coisa. Então, esses anjos eram perfeitos, esses anjos tinham livre-arbítrio, esses anjos sabiam muito mais coisa do que o homem sabe, né? E ainda assim questionaram, né, esse autoritarismo. Né? E eu acho que do ponto de vista ético, do ponto de vista que nós defendemos hoje aqui no Brasil, nós defendemos atualmente, então sejamos justos, todos nós defendemos o quê? Liberdade de expressão, nós defendemos o respeito às liberdades individuais. Né? É isso que se defende. O mundo moderno, pós-moderno, defende o quê? A liberdade de expressão, a liberdade de consciência, né? O conhecimento, que é exatamente o que o Deus bíblico não queria que o homem tivesse. Né? E que Lúcifer contestou isso. Né? Contestou. Por que não podemos ter conhecimento? Né? Por que não podemos saber o que Deus sabe? Né? Então, é um questionamento interessante do ponto de vista filosófico. Né? Porque nada disso aqui, como eu falei, pode ser encarado de forma literal. Estou falando aqui simbologia bíblica. Né? Mas para os cristãos que acreditam em tudo literalmente, né, a gente pode falar aqui em termos de alegoria, em termos, né, como se fosse um conto de fadas, porque é só dessa forma que os cristãos entendem. Né? Então o que acontece? Na simbologia bíblica, né, com lá a questão de Lúcifer, é uma questão interessante. Né? Por que eu tenho que obedecer cegamente? Por que eu não posso também ter opinião? Né? Por que eu não posso dividir o comando? Por que eu não posso ser como Deus? Né? O interessante é que você vai ver lá no Novo Testamento, o que Jesus fala? Sede perfeitos como o Pai. Ele não fala para você obedecer cegamente. Né? Isso que é engraçado, sede perfeitos como o Pai. Mas é uma contradição de Cristo. Por quê? De Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre foi um pau mandado. Ao contrário de Lúcifer, que foi um anjo que peitou, né? Que teve a famosa coragem, como foi falado aqui no início do vídeo, a coragem, a vontade, independente das consequências. Né? Ele bancou. Né? Ele entendeu que se ele se curvasse, isso ia ser um caminho sem volta. Né? Ele entendeu que ele tinha um propósito, que ele tinha uma questão que era coerente. Né? Por que não posso ter conhecimento? Por que não posso questionar? Né? Essa foi a questão. Isso partiu de uma coragem, né? De uma coragem muito grande, né? Dessa entidade que na Bíblia demoniza, né? Que foi colocado como demônio, né? Que foi colocado como expulso, né? Do paraíso. Né? Só que os que ficaram fiéis foram exatamente os que aceitaram a tirania. Né? Ou seja, obedecer sem questionar. E Jesus, né? que lá no texto bíblico, né? Que fala da guerra no céu, o arcanjo Miguel, que representa Jesus, né? Que expulsou as forças de Satanás e que venceu a guerra. Miguel, né? O arcanjo Miguel, que é Jesus, ele ficou fiel, né? A Deus. E
E o que acontece? Jesus, falando em termos bem chulos, só se fode. Né? Porque Jesus, no fundo, nessa história toda, é um covarde. Né? É bem claro na história bíblica, né, que Jesus não está nem um pouco satisfeito com sua missão. Né? Jesus, ele reclama dos judeus, ele fala que os judeus são o diabo, né, que eram os sacerdotes que representavam Deus na época. Ele reclama dos judeus. Né? Quando ele chega no templo lá, que ele vê os mercadores, é o sistema, né, de propina que tinha lá, que os mercadores davam para os sacerdotes para poder vender mercadorias no templo, né, e que também era repassado uma parte para Roma, para o governo. Jesus se irou, né, se descontrolou emocionalmente, né, teve o que seria hoje uma crise de nervos. Saiu quebrando tudo, batendo em todo mundo. Tem um momento lá que Jesus também fala: até quando vou ter que estar entre vocês, entre vós. Tem um momento que a sua mãe e seus irmãos vão visitá-lo. Ele está entre os apóstolos, ele renega a sua mãe e seus irmãos. Ele fala: minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo. A história de Jesus é uma história de revolta. E quando você vê, né, que quando Jesus tem conhecimento, né, de que ele vai realmente ser martirizado, que ele vai realmente ser um sacrifício humano, né, que ele, apesar de ele ser o filho pródigo, ele vai se ferrar, né, porque Satanás, ou Lúcifer, né, que é considerado um anjo mau, ele, apesar de ele ter caído na terra, ele continuou com todos os seus poderes. Né? Ele continuou com toda a sua liberdade para fazer o que quiser. Dá até a impressão de que o Deus bíblico ele tem uma quedinha por Lúcifer. Né? Vamos ver a situação lá de Jó. Né? Dizem os evangélicos, por exemplo, né, que estar com Lúcifer é estar fora da presença de Deus. Né? Renegar a Deus é estar próximo de Lúcifer. Que Lúcifer não pode estar onde Deus habita. Né? Porque onde Deus habita, Satanás não pode estar. Entretanto, a passagem de Jó é muito interessante. Né? Quem não conhece, leia a Bíblia. Diz o quê? Houve uma reunião no céu, né? E isso muito depois já da queda de Lúcifer. Né? Houve uma reunião no céu, onde todos os anjos compareceram, e entre eles, quem é que estava? Satanás. Né? O anjo caído estava lá na reunião com Deus. Seria mais ou menos como se, por exemplo, o presidente da República fizesse uma reunião, né, e convidasse Fernandinho Beiramar, né, convidasse grandes lideranças da criminalidade, no mundo do tráfico de drogas. Né? Seria mais ou menos isso. Né? Eu não consigo entender essa passagem bíblica, né? Que diz que Deus fez uma reunião no céu e quem estava lá? Satanás. Né? E Deus, sempre, como sempre, né? Os evangélicos dizem que ele é onisciente, mas ele nunca sabe de nada, né? Porque a história bíblica é uma história de erros, né? E de projetos que falharam de Jeová, né? De Deus, porque tudo que Deus faz na Bíblia sempre dá errado, né? Ele se revolta, destrói tudo, acaba com o mundo, mata todo mundo, é um Deus irado, é um Deus de revolta, é um Deus de ódio, de rancor, né? Exatamente por isso, porque tudo que ele faz dá errado, talvez pela idiotice dele ter criado o livre-arbítrio, né? Que dá, né, possibilidade de um indivíduo escolher, e Deus está sempre revoltado, porque Deus é um ditador, uma espécie de um Hitler, não quer saber de pessoas com vontade, quer saber de pessoas obedientes como Jesus Cristo, paus mandados, que obedecem mandamentos sem questionar, covardes. Então eu acho até que a própria história bíblica demonstra que Deus tinha uma quedinha para Satanás. Por quê? Porque quando houve essa reunião lá no céu, né, e que Satanás teve amplo acesso, com quem você acha que Deus foi conversar? Entre uma miríade de anjos, com quem você acha que Deus foi falar? Né? Com quem? Você, quando está numa festa, o que acontece? Numa festa, numa reunião, você procura os seus iguais, não é isso? Você não vai falar com um cara que você não gosta. Você não vai falar com uma pessoa que te é desagradável. Né? E Deus vai falar com quem? Com Lúcifer. O antigo Lúcifer, agora intitulado Satanás, anjo caído.
E como Deus, como eu falei, não é nunca onisciente na Bíblia, é sempre um imbecil que é o último a saber, né? Uma espécie de marido corno, que é sempre o último a saber, né? Deus vai perguntar para Lúcifer, não para Satanás, o Lúcifer, né? Satanás, por onde andas? Né? Saudade, né? Deus com saudade de Satanás, por onde andas? Aí Satanás vira e fala, andei pelas bandas da terra lá, pelas redondezas da terra, né? E vi um servo seu, Jó, né? O Jó, entendeu? Diz que é seu servo, mas eu não acredito muito nisso não. Aí Deus fala, poxa, mas eu acho que Jó, né? Deus nunca sabe de nada, eu acho que Jó vai ser fiel a mim até o final, né? Aí Satanás tenta a Deus e fala, ó, se você acha, vamos fazer uma aposta, entendeu? Eu aposto que Jó não vai ficar fiel. E Deus, como nunca sabe de nada, joga os dados, né? Joga os dados. Então, ó, só não mata Jó, mas pode tirar tudo dele, pode fazer a vida dele inferno. Ou seja, simplesmente satisfez a vontade de Satanás, sacrificou o seu servo, né? Permitiu que Satanás fizesse o que quisesse com Jó, impunemente, né? Só para provar, né, uma teoria dele, porque ele nunca sabe de nada, né? Deus é sempre um cientista, né? Deus é o maior cientista, ele nunca sabe de nada, está sempre pesquisando, ele está sempre perguntando, ele está sempre questionando, ele está sempre tentando consertar seus próprios erros. Né? Então Deus, eu acho que é um dos maiores cientistas, né? Porque a ciência também é assim, né? Todo mundo que é imperfeito é assim, a ciência é imperfeita e Deus também é bem perfeito, porque ele está sempre tentando corrigir as merdas que ele faz. Né? Isso faz parte do processo de aprendizado de qualquer entidade imperfeita. Né? Então Deus bíblico age dessa forma, isso é interessante. Então, estou dando uma ilustração, né, de que o favoritismo dentro da Bíblia é por Satanás. Satanás é o grande garoto propaganda, né? Satanás é o grande símbolo, né, da Bíblia, né, que dá sentido a tudo que está na Bíblia. Porque se não fosse a queda, se não fosse o conhecimento que Satanás trouxe ao homem, que a serpente trouxe ao homem, não haveria religião, não haveria necessidade de toda a história dinâmica bíblica. E Jesus é um covarde. Jesus sempre se mostrou um medroso. Jesus mesmo no momento lá, onde ele estava prestes a ser preso, e que ele sabia por tudo que ele ia passar, ele falou para Deus, afasta de mim esse cálice, ó Pai, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para abrir mão dessa missão, ele não queria, como qualquer um que é lúcido e consciente, não queria sentir dor, não queria ser sacrificado, né? Mas ainda assim, né, foi imposto a ele. Não houve alternativa. Isso não é coragem. Jesus não morreu por você, seu imbecil religioso. Ele foi coagido a ser sacrificado. Ele não foi de livre e espontânea vontade. Tanto é que na cruz ele reclama, Pai, por que me abandonaste? A entrega dele, o sacrifício dele não era voluntário. Era um sacrifício buscando reconhecimento, buscando ser aceito por um Pai. Essa é a ideia básica. Jesus era um covarde, porque ele não tinha coragem, capacidade de renegar essa missão escrota e ridícula que foi imposta a ele. Uma missão de sacrifício, uma missão, ele nunca teve a capacidade de questionar o Pai, ele nunca teve a capacidade de questionar a Deus, de se negar a cumprir uma missão, como teve Satanás, como teve Lúcifer, né? Porque o conhecimento, né, todas as doutrinas fascistas, todas as doutrinas ditatoriais, né? Nazismo, nazifascismo, né? Stalin, Hitler, todos esses homens que queriam impor a sua vontade, que queriam se fazer deuses, não aceitavam, não como resposta. Né? Eles eram homens que coagiam, né? Que limitavam o conhecimento. Essa simbologia do Deus bíblico não queria que o homem tivesse conhecimento, para ter controle. Né? Então, eu vou encerrar por aqui. Isso aqui foi mais um papo, né? Não foi nada pautado, nada estudado, foi um papo. Né? Foi um papo que surgiu, digamos assim, espontaneamente. Eu tive vontade de fazer esse vídeo porque eu identifiquei na figura alegórica de Cristo um grande covarde, um grande medroso, um grande pau-mandado, incapaz, né, de impor sua vontade. Né? E sempre obedecendo, sempre fiel, sempre submisso e sempre se fudendo, né? Porque Cristo é o maior símbolo de sacrifício inútil, né, que nós temos na humanidade. Enquanto Satanás, Lúcifer, é esse que, até na parábola ali do filho pródigo,
né? Que Cristo mesmo faz uma parada. Eu acho que essa parábola de Cristo, do filho pródigo, é uma revolta dele. Né? Porque o que é a parábola do filho pródigo? Tem um filho que está sempre junto do pai, ajudando na fazenda, sempre ali, não ganha festa. Né? E tem um outro, que é um rebelde, que pega o dinheiro, rouba o dinheiro do pai e vai embora. Depois que o dinheiro acaba, ele volta e o pai com saudade da festa. Eu acho que isso é o maior, né? A parábola do filho pródigo é a grande revolta de Jesus. Né? A grande reclamação de Jesus a respeito da falta de reconhecimento. Né? Porque enquanto Satanás ele tem toda a liberdade para fazer o que quer, né? Ele vai em busca do que ele quer, ele vai em busca da sua própria vontade, ele quer ser o seu próprio Deus. Né? Jesus é essa figura de submissão, né? Um abobalhado, né? Que cumpre missões, cumpre sacrifícios, cumpre as maiores atrocidades que podem ser impostas a ele, sem questionar, né? Sem se rebelar. E por isso talvez a simbologia bíblica, talvez o Deus bíblico tenha criado toda essa condição dentro desse símbolo, né? Para realmente ver quem é que tem valor, ver realmente quem é que busca o conhecimento, quem é que vai ser capaz de ser como ele, né? Quem é que, porque os iguais sempre se atraem. Né? Se Deus é Deus Todo-Poderoso, ele vai se atrair por quem é poderoso, não por imbecis, né? Submisso, subserviente, como um Jesus Cristo, né? Que é um pau mandado que só se ferrou, né? Não teve vantagem nenhuma, né? Enquanto Satanás está solto pelo mundo fazendo o que quer até hoje, né? Do ponto de vista simbólico, claro. Né? Então, meus amigos, um abraço a todos, vou encerrar por aqui. Eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.